Já estamos conectados. Então, agora sim, boa noite oficialmente a todos e todas. Gente, é assim, como é que eu posso dizer? É uma alegria, porque pela primeira vez, uma alegria, uma sensação boa, mistura de emoções e sentimentos, porque pela primeira vez eu entendi a importância de oferecer essa mentoria coletiva, que eu já faço há muitos anos, gratuita. Era algo que eu queria há muito tempo, e eu vou fazer gratuita para arrecadar mais pessoas, no sentido assim, né, reconectar e conectar pessoas. Eu digo reconectar, porque tem pessoas que já fizeram mentoria comigo, ou já fizeram curso juntos, são colegas de trabalho, enfim. E nesta mentoria a gente, sabe, fica ali livre, sem essa coisa é um curso, não sei o quê, para até que quem não conhece o perfil, o estilo de uma mentoria coletiva, para que possa experimentar e conhecer. E já alerto, não é a primeira nem a última, tá? Então, nós teremos mais mentorias coletivas gratuitas, além das que eu também ofereço, que são pagas, etc. Então, vocês terão aí essa oportunidade de participar de uma ou de outra. Ok? Ó, deixa eu só olhar aqui o chat. Ok? Então, tá, vou ficar meio atenta aqui. E olha só, né? A gente vai falar da questão do multitarefa. Será que é possível prestar atenção ao mesmo tempo em várias coisas? Que atenção é essa? Então, vamos lá. Então, aqui, né? Nosso tema, mentoria coletiva, inteligência relacional e equilíbrio emocional. Pela perspectiva da neurociência e da PNL, ou Neurolinguística 5.0, tá? É muito provável que se vocês derem um Google e vocês colocarem lá PNL 5.0, Neurolinguística da quinta geração, é provável que vocês não encontrem quase nada, e se encontrarem uma outra coisa, e toma cuidado, que não é essa a minha linha, tá? A neurolinguística da quinta geração, a PNL 5.0, de fato, eu senti uma necessidade de começar a trabalhar com ela, a desenvolvê-la. E trago os meus pares, entre esses pares, meus queridos ex-alunos, ex-alunas, clientes, mentorados, que são também clientes nesse processo de mentoria individual, que tenham não conhecimento de mentoria, mas que de alguma maneira me ajudam a desenvolver esta linha. Para quem não sabe o que é programação neurolinguística, né? Programação neurolinguística, ela foi criada na década de 70 pelo Richard Bandler e John Grinder, e aí tiveram seus aprendizes que foram evoluindo, né, co-criando e mexendo na ferramenta, mas a programação neurolinguística, de modo geral, ela tem por princípio ajudar o ser humano a interpretar o funcionamento do cérebro, que é a mente. Porque a gente não nasce com manual de instruções, né? Não sei vocês, mas às vezes eu queria ter um manualzinho de instrução, né? Como é que funciona? O que eu faço agora? E a gente não nasceu. Às vezes eu desconfio que algumas pessoas lá no útero da mãe já estavam ali com um manualzinho. Eu falo, nossa, a pessoa parece que tem um, né? Vocês devem conhecer pessoas assim. E pessoas que falam assim, não, o manual se perdeu, se tinha, ele ficou perdido por lá. Mas a gente nasce sem alguns recursos, e esses recursos eles vão sendo estimulados, se desenvolvendo com o tempo, né? E aí, pensando que a PNL foi criada e popularizou-se mais a partir da década de 70, não me faz sentido usá-la, aplicá-la, propagá-la, discuti-la da mesma forma como se fosse na década de 70, 80, 90. Que ano nós estamos vivendo mesmo? O que acontece, gente? Muita coisa acontece. Não que naquela época as coisas também não aconteciam, tem coisas muito parecidas. Fato é que estamos num contexto diferente, com tecnologias e recursos diferentes, e quando eu falo tecnologias diferentes, por exemplo, um livro é uma tecnologia, um lápis é uma tecnologia, né? A TV e tal, são tipos de tecnologia. Só que a tecnologia, a partir da década de 90, e mais especificamente a partir dos anos 2000, ela teve o seu boom por conta da internet, que se popularizou, e a partir de 90, a maior parte das residências, as casas, e vamos dizer assim, isso para os países
menos favorecidos, o Brasil entra aí nessa onda, começaram a ter acesso àquela internet de escada. Fiquem tranquilos e tranquilas. Quem nasceu, sei lá, né, a partir da década de 90 não sabe o que eu estou falando, ou vai lembrar muito pouco. A internet de escada fazia pim-pom, pim-pom. Então, se você der um Google também, você vai saber o que é isso, e que é essa internet de escada, que era o início da internet. A gente entrava na internet para quê? Para ver quase nada, porque quase nada se tinha lá, mas era uma novidade. Então, tem isso. Agora, em 2022, e a internet evoluiu rapidamente. E agora, em 2022, e pós-pandemia, podemos dizer assim, a gente está adentrando, veja, sinta e ouça isso dentro de você. A gente está adentrando a revolução da internet, que se chama metaverso, realidade aumentada e etc. Isso já tinha, só que cada vez mais isso está fazendo parte, de alguma forma, do nosso contexto. E fará. Então, sabe tudo que a gente teve que se adaptar, ou aqueles que nasceram, cresceram e se desenvolveram com a internet, aprenderam a fazer, virou hábito, e a gente acabou... Eu falo a gente porque eu não nasci na era da internet, eu me adaptei, né? Então, eu falo dessa forma. Tudo aquilo que a gente faz hoje na internet, por exemplo, estudar, se conectar, trabalhar, vender, negociar, tudo, pagar contas, consumir, tudo isso de alguma forma e mais faremos no metaverso. Eu vou falar de uma maneira muito, assim, simples, né? Muito superficial, porque eu teria que ter uma aula de metaverso. E por que não para próximas mentorias? Porque eu já fiz algumas pagas e agora nós temos também as gratuitas. O metaverso, ele está em constante evolução, algumas de suas tecnologias já existiam há mais de 10 anos, né, vamos dizer assim. Se a gente pensar até nos games, os games foram precursores nessa questão da realidade aumentada, né? E interagir com pessoas de várias partes do mundo e jogar alguma coisa ali e tal. Mas o metaverso, ele vai nos propor como se fosse uma terceira dimensão, tá? E nessa terceira dimensão, nós teremos avatares. Mariana, que tipo de avatar? Hoje o avatar é aquele bonequinho bonitinho, desenhinho, papapá. Só que a ideia é que sejam avatares cada vez mais estilizados, cada vez mais próximos dessa imagem do ser humano que nós temos. Nesse metaverso, a gente vai poder comprar produtos e serviços, tanto tangíveis quanto intangíveis, é aquilo que a gente pega e aquilo que a gente não pega. Fato é que a gente vai começar a desenvolver uma cultura, que a gente já tem um pouco, mas cada vez maior, nós desenvolveremos, só que eu falo, segundo pessoas que eu vou até citar aqui para vocês, futuristas, estudiosos na área, economistas, sociólogos, pessoas das ciências da computação, etc., programadores também disso, os designers do metaverso, que criam os NFTs, que são os tokens fungíveis e não fungíveis, que seriam aquilo que propicia, olha, eu estou vendo uma árvore, eu estou vendo uma casa, agora eu posso comprar esta bolsa, que é abstrata, é virtual, é digital. Eu posso comprar essa roupa para o meu avatar digital. Então, posso pagar também uma conta. O banco está aqui perto, então já vou e pago a conta, e eu vou ter uma experiência diferente. Então, como que eu penso? Não entra na minha cabeça como pensar, por exemplo, a neurolinguística, que é uma área que eu trabalho bastante, a PNL, que é compreender, né, o programa de pensamento que nós temos, nossos sistemas sensoriais, nossos sentidos humanos, como nos expressamos, nos comunicamos conosco, com as outras pessoas, basicamente isso. E reprogramação. É possível reprogramar algumas coisas sem se desfazer daquilo que é útil, das nossas potencialidades, fragilidades, né? Então, como pensar a neurolinguística, a PNL, da mesma forma, frente a tantas tecnologias que já vivemos, hábitos que se adaptaram, novas gerações, novos costumes, e agora adentrando a revolução da internet, que eles dizem que seria a revolução da internet. Então, eu penso que eu tenho que me reinventar como mentora, educadora,
treinadora, e reinventar os conceitos daquilo que eu trabalho, por exemplo, a neurolinguística, e outros, marketing, quem me conhece sabe, e aí vai, né? Então, aí fica a dica para vocês, o quanto estamos preparados e conscientes dessa necessidade de se reinventar profissões, serviços, produtos, maneiras de se relacionar. Olha lá, a inteligência relacional começou a adentrar aqui, nesse novo contexto. Mas, Mariana, isso daí está longe. Já tem. Não é só o macaquinho lá que o Neymar criou lá e está ganhando milhões, que é o NFT e tal. Não é só isso, porque é uma questão de direitos autorais, né? Então, quem cria aquilo tem direito autoral. Então, muitas leis estão se estabilizando e formando para esse metaverso. Mas vai muito mais além. Vai muito além. Isso vai gerar um impacto em relação à sustentabilidade, diversidade, qualidade de vida. Então, como primeira parada de pensamento aqui, como eu hoje posso me reinventar, se me permitir pesquisar mais sobre isso, e estou aqui para isso também, em relação ao metaverso, por exemplo. E foi isso que eu fiz com a PNL 5.0. E a neurociência aplicada, ela já começa a ser mais, que também está dentro da PNL 5.0, ela está à frente. Por mais que tenha sido criada, assim, se popularizou e etc. na década de 70 também. Ela é recente, a neurociência. Eu não sou neurocientista, sou uma estudiosa, especialista, com formações em neurociência, e trabalho e procuro viver a neurociência aplicada ao comportamento humano. Fato é que a neurociência ela já está um pouco mais avançada, porque dentro do metaverso, a gente tem muito daquilo que a gente vive na internet, que são a inteligência artificial, cada vez mais as coisas robotizadas, automatizadas. A inteligência artificial, não sei se vocês já sabem disso, já leram em algum lugar, talvez alguns de vocês sim, outros não, mas ela foi baseada no funcionamento do cérebro humano. Sabe esse negócio que você fala assim, que tô precisando desestressar, dar uma viajada, quando você vê, queria tanto ir para Cancún, né? Não dá 10 segundos. Se você tiver no seu celular ou conectado, você vai começar a receber anúncios de viagem, anúncios para Cancún, para México, etc. Coisas sobre como desestressar, cursos, produtos, serviços para que você compre. Isso é o algoritmo filtrando, aprendendo como você funciona. O que é importante para você naquele momento, o que vai te proporcionar prazer, estabilidade, liberdade. Guarda essas palavrinhas, prazer, estabilidade, liberdade. Agora, o nosso cérebro também funciona assim, que às vezes a gente não tem consciência. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? E fiquem à vontade para falar. Vocês têm o hábito de pensar sobre aquilo que desejam ou pensar sobre aquilo que não desejam? Exemplo, acredito que muitos de vocês tenham interesse aqui de saber mais sobre inteligência relacional para ter um melhor equilíbrio emocional a ser aplicado a diversos contextos. Fato é que vocês costumam pensar mais. Primeiro a gente pensa, nosso cérebro vai para o negativo, aquilo que a gente já conhece. Mas espera aí. Se você, Camila, e colegas, né, que aqui estão refletindo, sabem, reconhecem o que é desequilíbrio emocional para vocês, e cada um sabe aqui o que é desequilíbrio emocional, porque o que é desequilíbrio emocional para mim pode não ser para Camila, pode não ser para Mônica, pode não ser para Adriele, pode não ser para Aline, pode não ser para Antônio. Cada um tem o seu, esse objetivo. Então, se eu sei o que é estar ou ter desequilíbrio emocional, é porque em algum momento eu já experienciei o equilíbrio, o meu equilíbrio. Aquilo que faz sentido para mim. Já pararam para pensar sobre isso? É a mesma coisa como assim, eu tô com medo disso, isso não vai dar certo, não sei o quê, porque olha, então eu tô sentindo o quê? Tô sentindo medo.
Estou sentindo tristeza, receios, angústia. Cara, menina, pronto, gente, criaturas, com todo carinho. Criatura como da minha mãe, que me chama de criatura até hoje. Eu falei, eu não sou criatura. Ela falou, daí até que eu aceitei. Eu falei, eu sou uma criatura, por que não? Crenças limitantes, falaremos isso. Então, então, o fato é que, se eu reconheço que é medo, é porque eu já tive coragem. Eu sei as características do que é sentir e ter coragem. Se eu reconheço que é tristeza, é porque, de alguma maneira, eu também já experienciei a alegria, a euforia, a disposição, etc. Eu reconheço. Se eu reconheço que é angústia, insegurança, é porque, de alguma maneira, eu também sei, já vivenciei, eu reconheço, eu sei a diferença com a questão da segurança, autonomia, autoestima. Faz sentido, gente? Não faz mais sentido para mim a gente ficar falando de coisas. Eu gosto muito dos ensinamentos do passado, até porque eu trago aqui, e em outros contextos, ensinamentos do passado. Sociologia, antropologia, filosofia, coisas não só atuais, como do passado, psicologia cognitiva, psicologia positiva, da própria neurolinguística também, neurociência. Fato é que eu preciso reinventar isso, entender como isso se encaixa no contexto atual. E para o meu contexto, para a minha realidade. Porque de que realidade estamos falando? De que pessoas estamos falando? Ok? Vocês podem me interromper. Deixa eu ver se a coisa vai fluir aqui. Fluiu. Objetivo analítico, vamos dizer assim, para análise dessa mentoria coletiva é: quanto vale para você uma vida bem vivida? E o que é uma vida bem vivida? Então, pare e pense para você o que é uma vida bem vivida. Até porque, também eu perguntei ali, você sente que seus relacionamentos interpessoais e profissionais poderiam ser ainda melhores? Por que ainda melhores? Poderiam ser diferentes do que são, poderiam ser melhores. Se eu não colocasse o ainda, parece que a gente não tem a possibilidade de evoluir. Quando a gente pensa em relacionamentos interpessoais, relacionamentos pessoais, seja para o ambientes pessoais e profissionais. E às vezes fala assim, nossa, aqui é super tóxico, eu estou vivendo um relacionamento que não é legal. E você costuma ver o quê? Como a gente viu, os defeitos, as emoções desconfortáveis, pensar mais nelas e sentir mais elas. E esquece do que seria melhor. Então, quando eu coloco, poderiam ser ainda melhores? Mas peraí, não tá bom. Tá, se não tá bom, então não aprimorar. Tem possibilidade de melhoria. O que eu falo para o meu cérebro? Eu já comecei aqui, então, reflexões. Gostaria de se sentir mais disposta, para realizar planos que há tempos vem procrastinando. Quem nunca, né? Quem nunca? A gente queria estar, né, assim, como até a Camila mencionou. Não, o que fazer, como fazer, já vai, faz, é prática e tal. Acredito que muitos de nós, até porque, de alguma maneira, a sociedade... E aí, quando a gente vai entender o que é isso de sociedade, ela meio que cobra isso da gente, e hora outra a gente se cobra também, né? Aí, aqui. E aí você vai não. Deseja compreender como gerenciar, eu não coloquei controlar. Porque tem uma diferença. Gerenciar melhor suas próprias emoções e mapear um plano de ação efetivo. Efetivo é legal, né? Porque todo mundo fala, agora vai dar certo. Para uma vida mais significativa, voltamos a entender ali o que é uma vida bem vivida e significativa para vocês, para mim, para o outro. Então. Deixando de sentir aquela tal sensação de viver no piloto automático sem sair no lugar. Pensem aí, porque depois a gente vai bater um papo. O que seria viver no piloto automático sem sair do lugar? E por que não controlar emoções e sim gerenciá-las? Vou te dar um exemplo básico, quem teve aula comigo, a mentoria sabe que eu sou drástica nos exemplos. Digamos que eu tô aqui e me dá uma dor de barriga lascada, porque eu comi uma feijoada. E aí resolvi, não comer, feijoada vegana, que sabe, quem sabe que sou vegana sabe.
E dá para fazer feijoada vegana, viu? Tá vendo? Crenças limitantes aí, cantos quebrados. E comi uma feijoada e tal. E aí, pronto, agora eu vou para a mentoria. E aí dá um piriri. Gente, desculpa, eu vou fechar a câmera, eu resolvo um imprevisto aqui, eu já volto. E não volta. Ou volta muito rápido, porque tem piriri que é rápido. Nesse momento, todos vocês devem estar imaginando a professora, aqui a Mariana, no banheiro tendo piriri. Imagino que isso já deve estar acontecendo com vocês, então fiquem tranquilos que eu estou vendo aqui o numerinho de vocês, tá? Eu também estou imaginando cada um de vocês tendo piriri. Olha que legal o meu cérebro humano. E o que é piriri? Para quem não sabe, é diarreia. Né? Quando você começa a ter dor de barriga, por exemplo, é incontrolável. Assim como, vou falar em público, algumas pessoas, nossa, dá o microfone e vai embora. Outras travam, dá branco, começa o coração a acelerar, a pulsação aumenta, começa a suar frio. São reações fisiológicas. Vou ter que falar com aquela pessoa que eu não me dou bem, que a gente já brigou, nós vamos ter que conversar, eu quero me alinhar com ela, ou eu não quero mais brigar com ela, que não seria o mais saudável pensar, e sim, eu quero me alinhar, me acertar com ela. Só que eu começo a sentir algumas questões ali, um frio no estômago, uma pontada aqui na boca do estômago, né, um corpo mais quente, mais frio, enfim. Vocês já sentiram questões assim? Hélio, você está imaginando a pessoa aqui no piriri, imaginei você no piriri também, não vem dar risada. Tem que dar risada da própria desgraça, às vezes, né? Faz parte da inteligência emocional. E então, alguém aqui já passou por isso e gostaria de comentar? Olha, eu sinto quando vou em alguma situação que queira colocar. Olha, eu vou falar em público, eu vou abrir uma reunião, vou fazer um processo de venda, vou falar com uma determinada pessoa, não falar a situação em si, mas essas reações fisiológicas que acontecem, que você não consegue controlar, mas elas aparecem. Fazer o link, né? Olha só, quando a gente tem essas reações fisiológicas, isso é emocional. E não sei o que estou dizendo, não está aqui, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. O Antônio, ele já te dou a palavra também. É o professor Antônio Damasio, neurocientista, entre outros neurocientistas, mas vou trazer um exemplo dele. Emoções, que é bem fácil de entender, emoções são fisiológicas, elas são automáticas, porque algumas partes do nosso cérebro, principalmente a parte mais primitiva, na época das savanas, porque nosso cérebro, pensando nos nossos ancestrais, não era do jeito que é hoje, ele teve uma evolução. Então, tem alguns circuitos, algumas camadas que são mais primitivas. Então, são automáticas, é sobrevivência. E a gente vai falar um pouco da questão de ou está fugindo de uma dor, ou ele está buscando um prazer para sobreviver. E quando eu sinto certas reações fisiológicas que são emocionais, o coração acelera, a garganta seca, antes de alguma determinada situação, ou durante uma situação conflituosa, ou que ainda me gera esses desconfortos, essas emoções desconfortáveis e não negativas. Eu trago esse vocabulário de uma emoção desconfortável. Por quê? Porque ela é importante. É como se fosse uma dor emocional. Quando você está sentindo dor de cabeça, dor no ombro, dor na perna, vai, até que chega uma hora e fala assim, não passa a dor, toma um remédio, toma não sei o quê, né? E aí você vai ao quê? Ao médico. Fato é que a maioria das pessoas, generalizando, mas a maioria das pessoas, quando sente uma dor emocional, que é isso? Frio na barriga, dá um travo e tal, existem pesquisas que comprovam a demorar mais para buscar uma ajuda profissional. E nós temos, não é só cada um no seu espaço, tá? Eu não sou psicóloga, por exemplo. Então, não é só dentro de uma mentoria que a gente pode trabalhar isso. A gente pode trabalhar isso também, hora ou outra, dependendo da necessidade, numa terapia, né? Eu sei que tem alguns colegas que talvez sejam psicólogos, psicólogas, então, na terapia, extremamente importante indicada, e às vezes vai além também, algumas questões neuroquímicas desestabilizadas, e aí a psiquiatria, junto com tudo isso, e vai tomar um determinado remédio que vai ajudar a produzir neurotransmissores, que a gente fala, que são estimulantes de hormônios que todos nós precisamos para autoconfiança, para essa segurança, para essa serenidade, tranquilidade,
para poder, de fato, gerenciar melhor as emoções. Então, quando a gente sente essas emoções que são fisiológicas, também o seu sistema, né, o seu corpo, ele está te alertando, olha, algo está errado. Procura ajuda, presta atenção nisso. Você não está trabalhando demais? Está dormindo bem? Está comendo bem? O que te preocupa? Como você gostaria que fosse? Se é desse jeito, como poderia ser? E aí, se você não conseguir fazer isso sozinho, sozinha, essa análise, você vai buscar ajuda. Do aumento que nós tivemos, isso antes da pandemia, imagine com a pandemia no mundo, o aumento de depressão, ansiedade, síndrome do burnout, que tem muito a ver com a questão do trabalho, excesso de trabalho, viver para trabalhar e não trabalhar para viver, né? Então, entre outras questões. E um contraponto que a indústria farmacêutica começa a ter um lucro gigantesco paralelo a isso. Por quê? Porque as pessoas procuram ir pelo atalho. O nosso cérebro tende a ser meio preguiçoso. Então, ele vai para o caminho mais fácil. Como a Camila falou, quero resultado, que eu vou escrever isso, papapá, né? Então, eu vou e quero tomar um remédio, uma pílula mágica. Mariana, passa aí, eu vou passar algumas coisas, mas passa aí 10 pontos para equilibrar-se emocionalmente e desenvolver inteligência relacional. Segundo a PNL. Daí passei e fala, nossa, isso aqui é um mantra, é uma fórmula mágica, é o remedinho que eu vou tomar todo dia. Será? Porque eu sou eu, as minhas experiências, minhas interpretações são minhas, estudos. Mas você é você. Assim como o remédio, né? Mesmo o sintético, vamos falar assim. Ou mesmo os remédios naturais que nós temos. Floral, a Lausa colocou. Para algumas pessoas flui muito bem, funciona muito bem, para outras não. Cada organismo é de um jeito. Faz sentido? Porque o caminho que você fez, busquei o apoio médico e depois também busquei um apoio psicológico para poder entender o que estava acontecendo e melhorar. Né? Também já vou te dar a palavra, 1 minuto. Só quero apenas colocar já para vocês a diferença entre emoções e sentimentos. A gente fala emoções e sentimentos, emoções e sentimentos. No dia a dia, tudo bem, pode ser a mesma coisa. Tá? Mas na teoria, segundo a neurociência e a PNL 5.0, a gente entende o seguinte: a emoção fisiológica, ela é incontrolável. E o sentimento é a maneira como as minhas camadas cognitivas, racionais, e não só emocionais e impulsivas do cérebro, os sentimentos são as interpretações, ou seja, eu vou ter que racionalizar um pouquinho junto com aquilo que eu estou sentindo emocionalmente, para interpretar aquilo que eu estou sentindo. Daí eu vou dar nome de sentimento. Então, estou me sentindo desgastada, desequilibrada, equilibrado emocionalmente, estou triste, estou com saudades, e aí você vai complementando, especificando o que você vem sentindo, é sentimento. Mas ótimo, porque é como se fosse o remédio, né? E isso que você falou é bem significativo, porque, sim, quanto maior o domínio eu tenho, quanto maior é a minha zona de conforto. Então, você deu o exemplo de falar em público, né? E assim, como eu trabalho muito com clientes nesse sentido também. E é interessante perceber que cada um cria a sua estratégia. Só que a essência das estratégias, elas tendem a ser muito parecidas. E a gente chama isso de essa essência de faz parte dos pilares sustentadores daquela questão. Então, por exemplo, aí o que dentro desses exemplos a gente pode concluir? Ter domínio daquilo que a gente vai falar significa acreditar naquilo que a gente vai falar. Nós precisamos tomar consciência do porquê e para que especificamente estamos falando aquilo. Entender sobre aquilo que vamos falar. E se por acaso a gente ainda não confiar 100% naquilo, não tiver aquilo como, não, eu acredito, isso faz sentido, buscar o sentido. Porque fica mais fácil. Porque a nossa vida, a gente tem essa, né, de coisas pessoais, a gente tem essa facilidade que a gente viveu. E viver. Às vezes, falar de algo que você não experienciou, não vivenciou, não viveu, também tende a ser um desafio. Agora, antes de dar a palavra para a Ingrid e olhar aqui também o chat,
tem uma questão, né? Pensa num ginecologista quando vai atender mulheres, e pensa numa, como que chama? Numa urologista quando vai atender homens. Estudaram, vivenciaram práticas, se conectaram com esses pacientes, mas não viveram a mesma coisa ou muito similar, esses sintomas que esses pacientes viveram e vivem. Ciclos e desequilíbrios e funções hormonais, só que é diferente. Agora, então, significa que tanto o homem, a mulher, por não ter vivido, não saber o que é menstruação, não saber como que é a questão dos níveis altos de testosterona, porque nós mulheres temos testosterona, não é um hormônio masculino, é que os homens tendem a ter mais, né? E a mulher mais o estrogênio, que também o homem tem, só que em níveis mais baixos, por exemplo. Isso não significa que eu não vou poder ajudar, orientar, ensinar, cuidar. Então, quanto mais eu me envolvo com o outro, e aí entra a inteligência relacional. Quanto mais eu gero a minha empatia, mais me coloco no lugar do outro e a pessoa vê, sem ser a pessoa, e lembrando que eu sou diferente, mas como que seria ser essa pessoa? Ela está vendo desta forma, dessa perspectiva. Eu lembro que eu não sou ela e que eu tenho que fazer um exercício de imaginar como é ser ela, mesmo ainda estando dentro dos meus sistemas de crença. Não só Byung-Chul Han com seus livrinhos maravilhosos, que é a sociedade do desempenho. Eu tenho que ser boa, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser o melhor. Que a Laís falou, exatamente, sempre é o medo do julgamento, né? Então, é assim, a gente está sempre pensando no outro. Então, e tudo isso porque aí tem aqui, ó, não sei se vai dar para você enxergar. Depois eu mando. Quem não está no grupo de WhatsApp ainda, eu mandei o link para vocês. A Isabela também mandou pelo e-mail. Então tem um grupo de WhatsApp. Daqui a pouco eu até coloco o link aqui para vocês, porque eu vou mandar foto, alguns eu tenho em PDF, material complementar dessa mentoria, tá bom? E também tem 2 brindes especiais para vocês. Então, essa aqui é a aceleração do Hamit Rosa, é um alemão que eu tive o prazer também de conhecer, de aprender com ele, participei de algumas conferências, enfim. Então, o Hamit Rosa, ele fala justamente isso, essa coisa da gente, às vezes, estar muito conectado ao outro, aos outros, e se desconecta de nós mesmos. E, principalmente, exemplo como vocês deram, do falar, se comunicar em público, ou com uma outra pessoa, ou num grupo de pessoas, que é essa inteligência relacional, que daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo, é porque na visão dele falta o quê? Ressonância. Ele dá o termo de ressonância, que é presença. Eu esqueço o meu propósito de comunicação, eu esqueço por que eu estou aqui, eu esqueço por que eu quero falar isso especificamente, para quem e por quê, qual vai fazer, que diferença faz, eu esqueço o propósito. Porque eu começo a focar tanto das reações fisiológicas, começo a interpretar isso, vira sentimento dessas emoções, porque eu estou mais conectada ao que os outros pensam. Bom, todos nós, de alguma maneira, vivemos isso porque nós estamos inseridos numa sociedade do desempenho, segundo Byung-Chul Han, que nos ensinou a ser melhor cada vez mais, sermos competitivos, nos compararmos com as pessoas. E aí, lembra que eu falei da tecnologia? A tecnologia não que seja culpada, mas ela dá um boom a isso que já está dentro de nós, por conta das nossas crenças, dos nossos ensinamentos, aos estímulos que nós tivemos. Fato é que tem algumas pessoas que não ligam tanto, são raras, enquanto que a maioria liga para esse julgamento ali. Então, é normal. Aqui, ó, a linha de raciocínio. Agora vocês estão conseguindo, né, entender por que eu tenho esse sintoma, qual é a causa e o resultado. Agora é entender o que fazer com isso, para gerenciar melhor essas emoções e reprogramar, como a Ingrid falou, evoluir da sua forma, do seu jeito. Sair da rotina para criar novas rotinas mais funcionais, mais significativas para uma vida bem vivida. Para você, e não tem regra. E a gente tem aqui algumas sugestões. O açúcar, mesmo carboidrato, então, ó, o que você come?
como você come, como você se alimenta, interfere nas suas emoções e no gerenciamento dela. O açúcar te dá um pico muito alto de dopamina quando você ingere. É por isso que agora eu tô mais tranquila, mais tranquila. Preciso de um doce, preciso de um doce. Aí come o doce, tá assim, ó. Fica, nossa, vai fazer faxina, vou fazer. Não, agora eu tô liberada, agora eu vou conversar, converso com todo mundo, quer sair, quer não sei o quê. Só que passa alguns minutos, o que acontece? Se você tem um pico, um alto pico, né, que é o pico da dopamina, em poucos minutos, a depender da pessoa, algumas horas depois, você tem a queda drástica dessa dopamina, que é um dos principais hormônios responsáveis pelo prazer, disposição, motivação. Trago aqui o livro do Daniel Goleman, tem um aqui, o outro não sei onde está, mas, ó, do Daniel Goleman, que é inteligência emocional, é esse do meio. Tem outros do Goleman, que também fala muito de inteligência emocional e relacional. Então, questão do foco, é um dos mais recentes. Quem gosta, trabalha muito com liderança, autoliderança e liderança de maneira também empresarial, que é a inteligência emocional na formação de líderes de sucesso relativo, ele trabalha muito isso. Então, são sugestões. Só que mal acompanhado, não estou só, eu falo muito isso, que antes só tem mal acompanhado. O fato é que, às vezes, você está só. O que é estar só para você? Né? Aqui, ó, a cura e a recuperação para alguma coisa é um grande desafio, é um desafio. Tá, mas como é que você encara isso em relação ao desafio? Entre outras coisas, né? Ou quem ainda não está no grupo de WhatsApp, eu sugiro que entre quanto antes, porque antes de eu fechar aqui com vocês, porque eu vou mandar, então, o seguinte para vocês. Vocês têm, além de ter uma conexão para que eu possa convidá-los para uma próxima mentoria coletiva, individual, e outras, também cursos, tal, eventos, enfim, né? Tem uma questão bastante interessante, que é, vocês ganharam 2 brindes aqui, né? Vocês têm vamos dizer assim, o direito a 2 brindes. Então, eu vou copiar e colar, tanto aqui no chat, quanto no grupo, para vocês entenderem do que é que eu estou falando, tá? Tá aqui. 3 cursos 100% online ao vivo, à disposição no Hotmart, na plataforma da Elo. PNL 5.0, equilíbrio emocional, neurolinguística da 5ª geração, gestão de emoções. Nesse curso, a primeira aula já é gratuita, vocês podem assistir, ver se faz sentido, e aí adquirir o curso. Então, já deixei a primeira aula gratuita. E neste curso tem um módulo que eu falo de forma mais aprofundada da PNL 5.0, caso vocês tenham interesse, e que tenha feito sentido para vocês, e dou uma estratégia de planejamento de processo de mudança para gerir emoções. Então, é bem interessante, não quer dizer, mas está bem legal. Tem material extra, etc. O outro curso é Marketing 5.0, Marketing Humanológico, então, centrado no ser humano, e eu trago os níveis de marketing. Quem já teve marketing comigo, já estudou os níveis. Fato é que agora, a gente vai falar nesse curso, além dos níveis, que a gente faz uma revisão, a gente fala do que é esse marketing humanológico, dentro da perspectiva do 5.0, que tem o metaverso incluído. E aqui, empresa 5.0 para cliente 5.0, neurociência e PNL aplicada, tá? Então, assim, mais voltada à questão empresarial. Empresa em relação aos seus funcionários, empresários em relação aos seus funcionários e também aos seus clientes. Por que eu falo funcionários? Porque o funcionário, um colaborador, também é um cliente interno. Então, como me relacionar melhor frente a essas tendências do 5.0? Vocês têm direito, em relação a esses cursos, ao seguinte: vocês têm direito a 50%, então vocês ganharam um cupom de 50%, que é esse cupom. Sugiro que vocês aproveitem, né, essas condições e me coloco à disposição, não só as condições dos cursos, mas as próximas mentorias, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, interesse, bater papo, trocar ideia. Vou abrir para que vocês possam comentar lá no grupo e sugiram coisas também, links, conteúdos que têm relação com a mentoria. A partir de amanhã, eu já começo a enviar alguns materiais extras relacionados à mentoria, sugestão de filme, livros, vídeos e tal, tá? E vocês também façam o mesmo, vamos trocar ideia, ok? A mentoria não acabou aqui, ela é inconclusa. A gente vai dar continuidade e co-construir o próximo tópico da próxima mentoria, e data, etc. Tá bom?
Super beijo, bom descanso a todos e todas. Gratidão pela confiança. Muito obrigada pelas aprendizagens com vocês, pelas trocas. Até a próxima.